nós vivemos num mundo hostil. A vida sofre a todo tempo ameaças. E as Escrituras sabem disso. E o Senhor Jesus, nos instruindo sobre isso, Ele diz: não nos deixes cair na tentação ou na provação. O Filho de Deus encontra adversidade contínua, interna ou externa, para se manter dentro do plano de Deus. Não nos deixe cair em tentação. Quero trazer para vocês nessa noite 3 considerações, 3 razões, porque essa oração deve ser presente para nós. Quando o Senhor nos ensina a orar, não nos deixes cair em tentação, existem aqui 3 razões para considerarmos isso. A primeira razão que eu quero considerar com vocês é o mundo hostil que nós encontramos. Não nos deixes cair em tentação. Foi o Senhor Jesus Cristo quem disse em João capítulo 16: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O mundo é esse sistema que está contrário a Deus. Veja, o mundo aqui, ele não está falando do mundo físico, não está falando do universo, não está falando de todas as pessoas. Ele está falando que existe um sistema estabelecido que ele é contrário a Deus. E uma vez que nós somos filhos de Deus, nós somos pressionados de fora para dentro para que nós nos amoldemos a Ele. E quando nós não nos amoldamos, nós sofremos mais pressão. Por conta de alguns valores e princípios, cristãos são levados a julgamentos injustos por causa das suas escolhas, dos seus valores, dos seus princípios. Nós vivemos numa sociedade profundamente narcisista, e se nós não nos adequamos a isso, nós estamos fora do padrão. Nós vivemos numa sociedade moralmente relativista, e nós somos pressionados a assimilar o mesmo conceito, o mesmo espírito que existe aqui. Nós somos pressionados por tantas falsas religiões, e nós vamos sofrer pressão. E Jesus ensina: não nos deixes cair em tentação. No Salmo de número 1, versículo 1, ele diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele está falando de alguém que é filho de Deus, que tem um compromisso com Deus, e ele está dizendo: esse alguém vai ficar ouvindo o conselho do ímpio. O que é que você tem que pensar? Que estilo de vida você tem que ter? Que padrão de festa você tem que participar? Que tipo de relacionamentos você deve e pode ter? Como é que você gasta o seu dinheiro? O mundo está dizendo a todo tempo a maneira como nós devemos crer e agir. E Jesus está dizendo: não cai nessa, não entra nessa tentação de se adequar ao mundo. Uma vez que Deus nos salvou, Ele não nos salvou somente para que nós sejamos libertos do inferno. Ele quer a sua cabeça pensando como Ele pensa. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldar ou não ganhar a forma de. O mundo está querendo nos amoldar, não aceita a ideia de pensarmos uma forma diferente deles. Eles querem que a gente seja exatamente como ele é. Isso é confortável e cômodo para ele, mas nós não temos a vocação de sermos iguais. O Senhor Jesus disse: vós sois o sal da terra. E como sal, nós somos diferentes da carne. O sal tem o poder de mudar o sabor e de preservar a carne. Na condição de filhos de Deus,
Nós não somos iguais à carne. Se formos iguais à carne, nós perdemos o nosso valor. Então ele diz, não se amoldem a isso. Ao contrário, vocês têm que ser transformados pela renovação da mente. A sua mente tem que mudar. Você tem que pensar como Deus pensa, o que Ele escreve na sua palavra, é isso que vale para nós. Uma vez que você é levado e assimila e assume e adota os princípios que estão no mundo, você está fora do padrão de Deus. Está na contramão do que Deus tem. E lógico, seguindo esse caminho, pensando no que ele diz no versículo 12, no 2 ele diz, capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você se amolda aos padrões da sociedade, você está excluído da possibilidade de desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não nos deixe cair em tentação. O mundo está pressionando você e eu para nós assimilarmos os seus princípios, suas culturas, seus valores. Ele diz, ore, você tem fatores externos que ameaçam você, o mundo, ore para que Deus liberte você disso. Quando Tiago escreve sua carta no capítulo 3, ele diz, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. As propostas que o mundo manda, contrárias às de Deus, entenda uma coisa, isso não vem de Deus, e não está restrita a esse mundo, ela tem a ver com ideias elaboradas e desenvolvidas por demônios. Então, vamos lá, num primeiro momento, a primeira razão por que nós temos que orar, não nos deixe cair em tentação, é por causa da pressão do mundo tentando nos amoldar. Seja na sua escola, as pessoas dizendo como é que você deve participar de festa, o que você deve fazer nas redes sociais, o mundo está dizendo para você. E você pode estar querendo ter a aprovação desse grupo e assimilar, abraçar essas formas que o mundo nos oferece. E Jesus está dizendo, ore para que Deus não deixe você cair em tentação.